Eu sei que está difícil. Grupo de Apolônio está tranquilo. Sim, a parte de Arquimedes deve ser primeiro, eu acho. Se tem como, deixa-me ver, está faltando as pessoas aqui do grupo de Arquimedes ainda. Aqui tem no outro grupo Bruno, Bruno Gilberto, José Alberto, cadê os outros? Bruno está aqui. Estou aqui sim, pessoal. Quem está falando? É Bruno. Bruno, sei, mas cadê os outros? Eu acho que Gilberto acabou de largar, deve estar chegando já já. E Zé Alberto também. Sei. Mas a gente é o segundo grupo, não é isso? Tudo bem. Olha, não precisa ser tão na hora. Hoje temos basicamente 6 pessoas, tem dois grupos de 3. O ideal seria o grupo de Arquimedes e depois de Apolônio. Mas é flexível, é uma possibilidade. Eu só quero saber se está tudo bem, está basicamente como está preparados, né? A questão é como, Bruno, você vai talvez começar Apolônio, né? Tem como projetar uma coisa, como vai ser? Então, pessoal, a gente vai apresentar, mas a gente pensou em ficar trocando assim, porque cada um vai fazer uma coisa diferente. Aí José Alberto apresenta um pedaço, aí eu apresento outro pedaço e Gilberto apresenta o outro. Tá entendendo? Isso mesmo, sei? É melhor assim, né? Então, eu vou entrar aqui no Ocus só para ver um pouco melhor na tela para mim. Mas vamos ver se pessoas de Arquimedes chegam. Professor? Sim. Eu sou Pedro. Eu sou do grupo de Arquimedes, não sei se dá para ver. Eu estou no trânsito, aí vou chegar um pouquinho mais tarde, lá para 6h40, 6h45. Aí, se puder, no próximo grupo. Tá certo. Olha, aqui pode ser, eu acho. Deixa-me ver grupo de Apolônio. Tem Bruno e... Deixa-me ver, só sabia esquecendo. Recording is on. Tem que ver isso. Tá faltando umas pessoas. Opa, eu vou ter que desligar aqui. Realmente, vou ter que esperar um pouquinho, né? Se alguém quer perguntar alguma coisa, não vai ser grande corrida. A próxima aula é bem mais difícil, sabe? Porque tem 8 pessoas. Mas Apolônio, basicamente, o plano é como ordem. Bruno, depois Gilberto, depois José Alberto, como é? No Apolônio vai ser José Alberto, Bruno, aí Gilberto. Tá certo, José Alberto primeiro, né? Isso mesmo. Então, José está aqui, Bruno está aqui e Gilberto não está, né? Ainda? É isso? Chegou ainda não. Isso me deu muita confiança. Então, as questões parece que a questão apresentar aqui. Alguém está falando? Talvez sem saber. Deixa eu ver, tem Carlos agora. Lucas e Pedro. Lucas não está aqui ainda. Olha, a Carlos Pedro. Não, deixa eu ver. Quem foi? Carlos Pedro. Estou confuso com as coisas. É Lucas que vai atrasar, né? Quem está aqui? Deixa eu ver quem é. Quem
Pedro está atrasando, sim? Ele vai começar depois. Estamos esperando para Lucas, se não me engano. Ele não está aqui ainda, né? Não estou vendo. Nem sempre vou ver tudo, sabe? Deixa eu ver, tem uma mensagem. Alguém enviou uma mensagem para mim agora. Olha, Bruno perguntou uma coisa. É bom que você enviar tipo uma cópia mais ou menos de o que você apresentou, sim? O ideal também é até antes, que possa dar aval, algumas coisas que já recebi, até está gostando, em geral, a parte de Apolônio, tá? Eu acho que tem coisas demais, pode até, eu não sei exatamente como vai ser. A Arquimedes também tem coisas, vai ser um pouco mais complicado, tem uma demonstração complicada no final, que eu acho que ele não fez, bem provável vai pular vários pontos, porque não é fácil mesmo. Arquimedes não é fácil, nem de fato Apolônio, sei? Então, eu não estou exigindo grande, tipo, técnica, porque em 10 minutos realmente é muito difícil apresentar qualquer coisa. Outro comentário antes de começar, coloquei alguns vídeos que eu aqui parece que o Bruno tinha visto isso, ele não colocou antes, mas estou indicando para vocês, tem uma professora em Unicamp que tem um vídeo em particular que eu acho que vale a pena mesmo para todo mundo ver logo, sobre basicamente a coisa histórica, ou crônica, significa usando ideias modernas para, tipo, apresentar, para entender o que pessoas antigas estavam fazendo. Porque, por exemplo, não tinha geometria analítica, isso foi uma coisa para depois. Então, o que Apolônio fez é interessante, sim? Ele chegou em uma certa direção. Não tinha álgebra, de complicar para nós, porque estamos tão viciados na álgebra. A álgebra é uma linguagem muito eficaz para, basicamente, geometria e várias outras coisas também, sim? Mas, antigamente, não tinha isso, mas tinha maneiras de resolver problemas, que eu acho que, pelo menos, a gente deve ter alguma ideia em qualquer cultura o que foi feito. Alguma ideia, não precisa ser tão exato, digamos. Então, deixe-me ver. Quando está pronto para Apolônio, só quero saber logo, eu nem sempre vou ver, quando a pessoa chega. Tem tanta coisa aqui na tela para mim, estou meu pedido. Gilberto não chegou, né? Tá chegando, pessoal, tá chegando. É coisa de trabalho. Tá certo, tudo bem. Olha, ele vai ser o último aqui no grupo, né? Tudo bem, então, olha, eu acho, não vou ser hoje em dia, em geral, deve ser 10 minutos, talvez a gente tenha um pouquinho mais flexibilidade, mas eu não quero ser injusto. Terça-feira agora, com 8 pessoas, vai ser muito apertado e vai tarde, sabe? Espero que não chegue a 10 horas. Então, basicamente, vai ter que ser tipo 10 minutos. Então, pode começar. Quem vai ser José Alberto, né? Pode começar a apresentar para todo mundo. Só um momento aqui, professor. Salvar. Você está descarregando aqui. Já sei, tudo bem. Olha, tem esses problemas técnicos, a gente tem pelo menos um pouco de flexibilidade hoje. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Todo me ouve, né? Todo mundo me ouvindo e tal. Você está planejando colocar uma coisa na tela, é opcional, sabe? É opcional, mas você só quer perguntar. Sim, vou colocar. Daqui a pouquinho eu compartilho aqui a tela para mostrar a evolução, assim, para dar um visual sobre a evolução, né? Das coisas. Tá certo.
Boa noite a todos. Nosso grupo vai falar da Grécia, vai falar sobre Apolônio, falar sobre as cônicas de Apolônio, né? Só que aí eu vou ficar com a parte da introdução até chegar nas cônicas, depois Bruno vai, a partir disso, vai falar sobre coordenadas cartesianas. Nas coordenadas antes, como era a abordagem dele, um pouco antes, assim, ele chegou muito perto de elaborar uma coordenada e de como foi o método dele para relacionar algumas coisas importantes que a gente sabia de cônicas, mas que não conseguia ligar. Ele fez algumas ligações interessantes. E aí Gilberto vai falar de uma coisa que não é diretamente de cônicas, mas estava um pouco relacionado, que é o famoso problema de Apolônio. Perfeito. Sim, aí, antes de falarmos das cônicas, eu vou dar uma introdução, assim, de como surgiu, né? Que as cônicas surgiu de um problema de duplicação do cubo, da área do cubo. Você tem um cubo e você queria um outro cubo com 2 vezes a área do cubo inicial. Aí, durante essa história que eu estou contando, tá antes de Cristo, né? 5 séculos assim antes de Cristo, tá nesse período aí. Aí, tudo isso que era feito com régua e compasso, né? Tipo, você tinha uma aresta de um cubo e você queria saber a área e tal, utilizando apenas régua e compasso. Aí teve um primeiro senhor, que seria Hipócrates de Quios, que ele trouxe a ideia de médias proporcionais, do qual ele relacionava o volume, a área de um retângulo, né? E ele procurava a média entre essas duas relações de área para poder achar esse volume desse cubo, que seria o dobro do volume inicial. Aí ele trouxe essa ideia sobre médias proporcionais. Aí depois veio um cara chamado Arquitas, e ele conseguiu, né? Não conseguiu. Ele fez um esboço utilizando as seções cônicas e utilizando também a ideia de cilindro. Aí ele conseguiu fazer um esboço assim razoável do que seria essa uma outra forma, uma outra abordagem, né, para achar essa área. E depois Menéquimo, acho que é Menéquimo. É complicado. Ele utilizou a hipótese para achar essa duplicação do cubo e desenvolveu interseções com essas relações. Ele utilizou a ideia de Hipócrates, de Quios, e a de Arquitas, e relacionou as duas e conseguiu achar as médias proporcionais que esse Hipócrates de Quios havia comentado. Aí foi daí, eu vou até mostrar assim, eu vou mostrar aqui, mas assim, eu fiz utilizando o GeoGebra, né? Tipo, utilizei aqui, todo mundo tá vendo aí, né? Todo mundo tá vendo? Não. Tá carregando. Tá compartilhando aqui embaixo, não sei se eu tenho que aumentar. Toca o teu nome, talvez. Não, por que tá dando esse... Ó, aqui tem uma ideia assim, esse ponto aqui, todo mundo tá vendo aqui o GeoGebra? Acho que foi minha culpa agora. Tá dando para ver, Pisca. Tá dando para ver? Beleza. Aí, essa ideia aqui, eu utilizei aqui, você pode ver no canto esquerdo, eu utilizei as equações. Essas equações que eu utilizei aqui, para gerar esse gráfico, né? Foi as ideias de Hipócrates de Quios. Essas equações x ao quadrado é igual a vezes y, x é igual a y ao quadrado sobre b, e x é igual a b vezes a dividido por y. Essas são as equações que ele utilizou de médias proporcionais. Eu coloquei no GeoGebra e gerou o gráfico aqui que o Menéquimos, ele conseguiu mostrar a intersecção dessas áreas, né?
Aí, essa ideia de cônicas. Aí depois disso veio outro estudo sobre cônicas, foi feito por Papos, que ele tem um trabalho chamado Tesouro de Análise, que ele fala sobre a ideia de cônicas. Aí depois tem o trabalho de Euclides, que ele também fala sobre cônicas. Tem o trabalho de Aristeu, que é Lugares Sólidos, que ele também cita cônicas no que ele escreve. E, não por fim, né, mas antes de chegar no Bravo, que é a Polônia, teve a ideia de Euclides, né, não Euclides, não, Arquimedes, que ele utiliza a cônica para resolver problemas de esfera. Aí, eles utilizavam ideia de cônica desse formato aqui, ó, vocês estão vendo aí, né, que ele pega um cone retângulo, aí ele faz um corte, pegando uma perpendicular à geratriz do cone. Aí, no cone retângulo, quando ele faz esse corte perpendicular à geratriz, com o plano, aí ele tem uma cônica chamada de parábola. Aí, quando ele pega um cone, que é um acutângulo, deixa eu descer aqui, ou um acutângulo, que seria com ângulo agudo, né? Ele faz um corte também com um plano perpendicular à geratriz e ele forma a elipse. E depois você tem um cone obtusângulo, que seria com ângulo obtuso, ele faz uma perpendicular também e ele gera a hipérbole. Aí Apolônio chega assim, que Apolônio ele surgiu ali em Praga, né? Nasceu em Praga, ele era astrônomo. Aí ele chegou assim na galera e, pô, eu acho que tem como fazer algo diferente aí. Aí ele foi apelidado, inclusive, depois disso, de o grande geômetra, né? Porque essa ideia dele foi uma ideia assim, muito, muito evolucionária, porque ele conseguiu tornar algo que já existia, claro, mas ele deu uma enxugada em tudo. E peraí, pô, vamos fazer de forma mais simples aqui, ó. Aí a ideia dele, se você for colocar aqui em 2D, não fica muito visível. Aí eu peguei e coloquei a ideia dele em 3D. Aí deixa eu carregar aqui. Carrega. Aí a Polônia, ele escreveu dois grandes feitos, assim, mas um grande feito dele foram uma obra de 8 livros, com mais de 400 proposições, mas de hoje só conseguiu resgatar na história aí, só conseguiu resgatar apenas 7 dele. Aí, essa aqui é a ideia que a Polônia teve. Claro, ali a gente viu em 2D, né? Mas o cara foi tão gênio que ele sacou a ideia que, tipo, quando você joga para 3D, você vê, tipo, pô, realmente é uma... Ó, aí a ideia dele era, você vai manter o cone fixo, não precisa estar modificando o cone. No lugar de modificar o cone, a gente modifica apenas a forma que você vai cortar o cone com o plano. Vou colocar o plano aqui. Tem esse plano aqui perpendicular. Não necessariamente está perpendicular, né? Mas perpendicular é difícil colocar ele perpendicular. Mas ele tem esse plano ele corta o cone. Ele fala que ao modificar o plano, você modifica a cônica que você quer. Tipo, se você colocar esse plano paralelo ao plano de baixo, você tem um famoso círculo, né? Você tem um famoso círculo. Aí, se você corta ele um pouco mais de ladinho assim, ó, aí você tem a elipse. Se você corta um pouco mais para cima, aqui assim, você tem a hipérbole, ó, a ideia dele aí, ó, você tem a hipérbole, e se você corta aqui assim, você tem a parábola. A ideia é que a parábola, o plano fique paralelo a eu falei, agora esqueci. A geratriz do cone.
Aí quando tá paralelo assim, você tem a parábola. Quando você coloca para baixo, você tem Quando você bota ele perpendicular ao plano, perpendicular ao plano, você tem não necessariamente perpendicular. contanto que toque no plano de baixo, no cone de baixo e no cone de cima. Aí você tem Não, aqui... a hipérbole fica perpendicular. É. E oblíquo, a gente tem a parábola. E aqui, ó, se você colocar assim, você tem a elipse. Aí ele fez essa brincadeira aí com a galera da época e todo mundo ficou, nossa, velho, interessante. Aí isso aí foi um grande feito assim, que ele fez, que fez a galera, tipo, vamos colocar assim, maximizar o tempo, tá ligado? De cálculo e tal, porque agora você não precisa ter vários cones para fazer um cálculo, sendo que você pode ter o mesmo cone e apenas modificar a forma que você quer o plano. Como o Gilberto falou, né? Perpendicular, paralelo, eixo geratriz e oblíquo, assim, né? Inclinado. Aí é basicamente isso, a ideia do bicho. Espero que... Tá terminando, né? Isso, 10 minutos aí, né? Agora vou passar a palavra para Bruno. 12, tudo bem. Bruno agora, tá bom? Opa, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, tô vendo. Tô sim. Vou compartilhar minha tela aqui também e colocar para vocês um arquivo do GeoGebra também. Tá certo. Mas primeiro eu vou falar de uma coisa, enquanto aqui tá abrindo, que é o seguinte: Apolônio, no trabalho dele, o Tratado de Cônicas, se divide em 8 livros, né, como o Zé Alberto disse, dos quais 4 é ele reescrevendo, na verdade, muita coisa de Euclides, muita coisa de Arquimedes, reescrevendo numa linguagem mais direta, e os outros 4 subsequentes, do quais a gente perdeu o último, é ele colocando muita coisa nova. O interessante é que isso é bem atual, assim, os primeiros apontamentos para fora de Apolônio, digamos, foram chegar assim com o DK e a geometria analítica. Então ele foi a última palavra em cônicas por muito tempo. E o interessante para quem vai ler é que o método é bem diferente. Bem, vocês devem saber que tem vários jeitos de definir uma cônica, né? A gente pode, por exemplo, dizer que, tipo, se você pegar uma corda entre 2 pontos e esticar ela com lápis, e tentar fazer um círculo, vai formar uma elipse, né? A soma das distâncias aos focos é constante. Ou então, se a gente, por exemplo, como os meninos disseram, cortar um cone com um plano ou num ângulo, né, em relação ao eixo do cone, a gente também vai encontrar uma elipse. Mas como é que a gente relaciona essas duas definições de elipse? Essa foi uma das coisas que Apolônio fez, usando um método que não se usa mais, mas que eu achei muito interessante para mostrar para vocês, que é o de aplicação de áreas. Esse método tem origem também no problema de duplicação do cubo, e ele é mais ou menos o seguinte: dado um polígono qualquer, como é que eu formo um quadrado que tem a mesma área desse polígono? Apolônio vai usar para retângulos, é o que eu vou fazer aqui agora. Vocês estão vendo aqui esse retângulo, deixa eu ligar os vértices dele, FGHI, tá aparecendo aí? Não, estou vendo, sei. Tá vendo? FGHI, pronto. Pouca coisa. O que é que a gente faz para poder calcular a área dele? A gente multiplica, por exemplo, FI por IH, né? Como os gregos não usavam muito equações, eles davam a área de um jeito que relaciona com proporção, e para calcular a área de um quadrado, que seria o equivalente a calcular FI vezes IH e tirar a raiz quadrada disso, né, para encontrar o lado do quadrado que tem a mesma área, eles usavam outro método, que é esse aqui. Basicamente é o seguinte: você vai pegar um compasso, só precisa usar régua e compasso, beleza, pessoal? Vai pegar um compasso e vai medir um dos lados aqui, por exemplo, GH, vai colocar o compasso em H e vai traçar uma espécie de extensão do lado HI aqui. Vou chamar esse ponto de J. Vai ficar IJ. Aí a gente tem com régua e compasso como encontrar o ponto médio. Eu vou usar a ferramenta só para ficar mais fácil. O ponto médio de IJ vai ser esse ponto K. E agora eu venho aqui em K e, de novo, com o compasso, traço um círculo de centro em K e raio em J. Pronto. Agora, com a extensão do lado HG, eu venho aqui e coloco um ponto também. Vou chamar esse ponto de L. Beleza? E pode parecer que não, mas já acabou. HL vai ser o lado do nosso quadrado. Se a gente fizer um polígono regular aqui de 4 vértices, né, que é um quadrado,
a gente vai ver que ele vai ter uma área, e aqui a janela de álgebra não me deixa mentir, que é igual à área do retângulo. Vê, a área do retângulo está aqui, é 19,11, e a desse quadrado é 19,11. E pode ver que se eu variar ela... Eita, desculpa, estou mandando errado aqui. Se eu variar ela, as duas variam juntos, ó, as duas são iguais. Não interessa se eu aumento, se eu desloco. Bem, usando esse método, Apolônio mostrou que é possível mostrar que aquela figura que, por exemplo, vamos pegar a parábola, por exemplo, a figura que tem aquela regra de formação, né? Tipo, tem uma distância constante em relação à diretriz, né? E tem um único foco, tem aquele parâmetro. Aquela definição, assim, de construção euclidiana e a definição de construção pelo cone, né? Então, é um plano que passa por um cone e é paralela a uma das suas diretrizes. Essas definições, elas são equivalentes. Ele fez isso usando esse método de área também. E é mais ou menos o seguinte, ele conseguiu construir esse quadrado aqui, vermelho, tomando como base esse retângulo verde. Só que ele quis que um dos vértices do triângulo verde variasse de forma que ele descrevia uma parábola. Eu já vou ligar a linha completa para vocês verem que aqui tem uma parábola. Mas o que eu quero falar aqui se relaciona diretamente com o sistema de coordenadas. Por quê? Porque, veja só, ele usa pela primeira vez as palavras abscissas e ordenadas. Por quê? Porque Arquimedes já usava uma espécie de malha quadriculada, parecida com o plano cartesiano, mas não era o plano cartesiano, hein, pessoal, é diferente. Ele usava essa malha só para poder medir melhor distâncias. Por exemplo, ele dizia que esse ponto V aqui estava no zero e que daqui para cá valia tanto e daqui para cima valia tanto, de modo que esse ponto P, pela horizontal, estava distante tanto e pela vertical estava distante tanto. É uma ideia bem elementar de coordenada. Só que usando essa ideia elementar de coordenada de Arquimedes, foi aí que Apolônio conseguiu relacionar as equações, certo, de parábola, né? Na verdade não eram equações, eram relações de proporção. As relações de proporção da parábola com essa descrição da seção cônica, certo? Isso é muito interessante porque quando a gente vê na geometria analítica, acaba sendo até um pouco mais simples. Se você procurar, tem muita coisa hoje em dia disso com geometria analítica, que é bem simples. Mas Apolônio, ele demorou um livro inteiro, que é um livro inteiro dedicado a isso, usando esse método de aplicação de áreas e também um pouco do outro método, que é a da teoria da proporção. E em cima dessas duas teorias, ele descreve com régua e compasso como montar várias figuras. Agora, um apontamento interessante, feito por um historiador da matemática chamado Higgs, é o seguinte. Apolônio passou bastante perto, por exemplo, de provar que por 5 pontos passa uma única cônica. Só que ele nunca fez isso, embora ele tivesse todas as ferramentas. E alguns outros teoremas também que ele não chegou a provar. E eu acho que essa é uma das elegâncias do trabalho de Apolônio. Logo no começo do livro 1, ele coloca isso, que o objetivo dele ali não é provar tudo de cônicas, mas sim desenvolver toda a teoria necessária para se provar tudo de cônicas. Então tem alguns teoremas que ele passa na trave de bater, só que ele parece que não se preocupou em provar eles, simplesmente porque ele sabia que com o que estava lá no livro dele, a gente ia conseguir provar. E realmente é o que aconteceu. Passou muito tempo mesmo ele sendo a última palavra em cônicas, como eu disse. Essa ideia dele de aproveitar o sistema de coordenadas de Arquimedes e de usar a aplicação de áreas foi retomado justamente por René Descartes para trabalhar a geometria analítica no final. Então, é muito interessante saber isso, assim, de que foi uma coisa tão diferente do que a gente usa hoje, que possibilitou a coordenada, que é uma coisa tão mão na roda, né, uma coisa tão vantajosa para a gente utilizar. Mas não foi só sobre isso que Apolônio falou. Ele também tinha uma preocupação que vem de problemas clássicos da matemática grega também, com tangência. E ele resolveu muito desses problemas com tangência, e é disso que Gilberto vai falar agora, inclusive do problema que ele não conseguiu resolver, o famoso problema de Apolônio. Ótimo. Você, tudo bem?
Boa noite. Oi. Tudo bom, professor? Tudo bom, gente? Tudo Boa bem. noite a todos. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, tá bom? Que eu vou dar uma sintetizada e tal, e vou falar justamente do problema de Apolônio, né? Primeiramente, dando uma contextualização histórica do que está acontecendo. Vocês estão conseguindo enxergar aí o que eu estou compartilhando e tal? Sim, sim. Sim, beleza, então, né? A gente vai falar agora mais do problema de Apolônio em si. Beleza? Primeiramente, dando uma introdução, achei essa passagem, não descobri de quem era, mas eu achei muito importante, porque quando a gente estuda matemática, quando a gente está ensinando matemática, sempre vem do aluno aquela velha interrogação, aquela velha posição. Sim, professor, mas eu estou estudando isso para quê? Então, aí tem essa passagenzinha que diz o seguinte, ó. Ora com propósitos pacíficos, como utilizado por Newton na determinação da órbita de corpos celestes, ora com fins bélicos, na localização da arma inimiga a partir do som detectado em 3 pontos diferentes, o problema de Apolônio fez-se presente em diversos momentos e instigou muitas mentes criativas, beleza? Então a gente pode ver que, tipo, mesmo sendo um problema idealizado antes de Cristo, acho que 200, 300 anos antes de Cristo, é um problema atual, né? Já tem solução, tudo bem, e que as soluções foram se desenvolvendo com o passar da história, beleza? Então vamos lá, ver. Primeiramente eu vou dar uma introdução, ver. Juntamente, né, com Euclides e com Arquimedes, Apolônio foi um dos grandes matemáticos, né, um dos principais matemáticos da Idade Áurea da matemática grega, beleza? E o que é que consiste realmente esse problema? O que é que diz esse problema? Esse problema, ele busca o seguinte: encontrar um círculo tangente a 3 outros círculos, podendo eles ser degenerados em retas ou pontos. Como assim em retas? Reta nada mais é do que um círculo de raio infinito, e ponto, um círculo de raio zero. Ele propôs essa ideia, esse problema, e desde então, diversos matemáticos têm se empenhado na busca de soluções para esse atraente problema. As abordagens dadas ao problema estão ligadas principalmente ao instrumental matemático disponível em cada época. Como o Bruno mesmo tinha falado, Apolônio deixou muita coisa para ser provada, porque sabendo que com o desenvolvimento científico e tecnológico, a gente ia ter condições de resolver de forma mais clara esse problema, beleza? E é importante a gente ressaltar que ele segue a trajetória da geometria ao longo do tempo, beleza? E a gente pode apreciar algumas descobertas das épocas daqueles que foram construindo e trilhando esse caminho, beleza? Então vamos fazer um panorama histórico do problema de Apolônio. Primeiramente, ele foi um dos matemáticos que mais se destacou, beleza? Sugere-se que Apolônio de Perga tenha vivido entre 262 a 190 a.C. e pouco sabe-se da vida dele, já que a maior parte das obras dele desapareceram. As 2 obras deles mais aqui que sobreviveram, vamos dizer assim, tal, que foram reescritas e tal, dividir segundo a razão e as cônicas, que sendo essa segunda obra, as cônicas, sendo a obra-prima de Apolônio, beleza? E o problema de Apolônio, ele envolve 10 configurações, né? Já que a gente pode degenerar essa circunferência em ponto e em reta, beleza? Ele é oriundo do Tratado sobre Tangências, beleza? Do nome original de Tactionibus, e o problema de Apolônio envolve essas 10 configurações, que podem ser ponto, 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 reta, 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 ponto, ponto e reta, ponto, ponto e círculo, ponto, círculo e círculo, ponto, círculo e reta, ponto, reta e reta, círculo, círculo e reta, reta, reta e círculo, e finalmente círculo, círculo e círculo, beleza? Aí a gente tem alguns, dentre muitos outros, né? Aqui eu falei dos primeiros a tratar do problema de Apolônio com mais cuidado, com mais cautela e tal, e procurar uma solução para ele. Foi o François Xavier, beleza? Que viveu entre 1540 e 1603, e ele considerou um número de casos especiais
no quais um ou todos os círculos são reduzidos a pontos ou retas. Também a gente tem Adrianos Romanos, que viveu entre 1561 a 1615, que resolveu determinando o centro do círculo procurado como ponto a duas hipérboles. E Isaac Newton, que apresentou a solução para o problema na sua mais famosa obra, o Principia, né, que explica quase tudo, que diz que na formulação de Newton, a intersecção de uma reta com um círculo substitui a intersecção das duas hipérboles do processo de Romanos, né? Quem falou isso foi Romanos, contemplando assim a construção com reta e compasso almejada por Vieira. Beleza? Aí aqui a gente tem um exemplozinho que diz, considerando os objetos de interesse, ponto, reta e círculo, o lugar geométrico dos pontos que equidistam as dois objetos é uma cônica. Aqui você pode ver a parábola, onde a gente tem o ponto O aqui, ó, sendo o ponto mesmo, e a gente degenerando ele numa circunferência, né? A gente tem esse lugar geométrico. E aqui é a parábola entre uma reta e um ponto. Já entre dois círculos, nós encontramos a hipérbole, beleza? Que é essa segunda figura aqui, que está aqui ao lado. A terceira figura que a gente pode ver é a elipse, configurando assim as três cônicas, beleza? E aí a gente tem a resolução do problema de Apolônio, beleza? Que ele nada mais que é um algoritmo para traçar uma solução do problema de Apolônio. Aí ele dá os três objetos, O1, O2 e O3. E o que é que ele quer? Ele quer construir um LI, um lugar geométrico, L1, um lugar geométrico dos pontos equidistantes a OI, O2, O1, O2 e L2, que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes a O1 e O3, beleza? Ou O2 e O3, tanto faz. Então, segundo, a gente vai determinar um P que pertence à intersecção de L. Não sei o nome dessa letra, professor, desculpe. Estou chamando de L aqui, pode estar errado, mas eu não sei. L1, interseção L2, de centro do círculo C, beleza? Depois a gente obtém um TJ, que é o ponto da tangente entre C estrela e OJ, sendo J1, 2 ou 3. Daí a gente vai ter o quê? Se OJ é um ponto, TJ é igual a J. Se BOJ é uma reta, a gente traça uma reta R perpendicular ao J, passando por P, então a gente tem que TJ é igual a R interseção OJ. E C, eu digo o seguinte, se OJ é um círculo, né, a gente já degenerando, a gente tem o ponto, a reta agora o círculo, com centro OJ, a gente traça uma semirreta POJ e TJ é igual a semirreta, segmento de reta POJ, interseção OJ. Depois a gente traça o círculo C estrela, passando finalmente por T1, T2 e T3. Tranquilo? Agora a gente tem que ter um cuidado, porque no passo 2 é possível que os lugares geométricos interceptem em mais de um ponto, dependendo dos objetos iniciais e das posições relativas entre eles, o que produz soluções distintas para o problema, como eu vou ilustrar agora a seguir. Primeiramente, a gente tem essa figura aqui, desculpa, eu não consegui tirar a legenda, que diz o seguinte, que aqui a gente tem duas soluções para o problema de Apolônio, no caso em que os pontos iniciais são o ponto P, esse pontozinho P aqui, e a reta R, beleza? Tá pequenininho, mas espero que todo mundo vê, beleza? E o círculo de centro O. A gente tá tendo aqui o ponto, a gente tá tendo o ponto P, a reta R, o círculo O, e essa parábola é o lugar geométrico quando a gente vai encontrar esses a distância para esses pontos, beleza? Aqui na figura 15, a gente tem o ponto P e as retas RM que ilustram ponto reta e reta. Tranquilo? Ainda temos outras duas configurações, que é a solução para o caso de ser um ponto, outro ponto e um círculo, beleza? Dados os pontos P e Q e o círculo centrado em C1, beleza? O ponto P, o ponto Q, está bem pequenininho aqui, mas eu espero que todos consigam enxergar. E o centro aqui, beleza? E, finalmente, a gente ainda tem o caso do círculo, do problema de Apolônio, resolvido com o mesmo enfoque de Romanos, beleza? O cara que eu acabei de falar. Outro papel muito importante, beleza? Que a gente tem é o papel da geometria dinâmica.
que é relevante informar esse papel na construção de novas soluções para o problema de Apolônio, como foi apresentado por Alberto agora há pouco. Que no decorrer da história a gente se depara com novas soluções sempre que algum desenvolvimento tecnológico sociocultural acontece. Assim, a gente pode afirmar e utilizar softwares de geometria dinâmica para a solução desse problema, entre outros. Beleza? Aqui eu encerro a minha apresentação. Eu espero que eu corri bastante para ficar no tempo de 10 minutos. Fiquei em 9. Beleza? E abro aí a palavra para a próxima pessoa. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. Tudo bem. Olha, desculpa, eu vou dar um pouco de bronca para a última parte, que não era para ser indo além de Apolônio, era para ser sobre Apolônio, sobre o que ele fez. Okay? O problema de Apolônio é uma coisa bem mais moderna, digamos, que tem muita coisa, okay? mas não, tipo, cabe nesta época. Okay? Perdão, professor, foi porque como a gente estava falando de tópicos de história da matemática, eu queria fazer um embasamento histórico do que a gente estava vendo, não ficar apenas no problema em si. Entendo, mas poderia ter dito muito mais sobre Apolônio e basicamente toca no problema de Apolônio, porque realmente é um grande assunto, mas mais para o século XVII. Até tem, talvez, Pappus, ele teve alguma ideia de inversão Pappus, mas não foi explorado até basicamente século XIX. Sim? Então, realmente, é muito, tipo, a histórica, tipo, no sentido, estamos tentando estudar história velha, digamos, bem antiga, sim? Estou tentando limitar isso. Nas minhas explicações, nas minhas orientações, eu acho que foi claro, né? Eu não sei. Sim? Eu não vi seu projeto, seu plano antes da apresentação, sim? Que foi outro problema. Sim? Só para dar uma bronca. Você fez uma coisa, foi boa, mas não foi nada do tipo que era para ser, sim? Olha, eu posso comentar vários outros, talvez até é melhor, e talvez quando, no final do tempo, eu posso dizer umas coisas, mas estou anotando tudo que você está fazendo, todos os grupos, sabe? E no final, quando tudo termina, eu vou dar uma avaliação, vou comparar, vou pensar, assim, mas isso pesa um pouco contra. E tem, desculpa, talvez mais uma bronca um pouco, não sério bronca, mas é uma coisa. José Alberto citou um bocado de nomes, mas isso não é exatamente o objetivo também. A ideia é ter um pouco mais foco em algumas coisas, principalmente conteúdo matemático, certo? Mas não simplesmente dar um bocado de nomes e muito superficialmente algumas coisas. Tudo bem. Olha, talvez eu não devo nem dizer mais, eu até gosto mais de Bruno, o que Bruno fez hoje, sabe? Mas, olha, talvez é bom agora, talvez começar em Arquimedes, vamos ver o que pessoas, tem todo mundo aqui para Arquimedes? Sim. Chegou Sim. mesmo? Sim, certo? professor. Então, qual ordem você está planejando? Só para me dar uma ideia. Professor, vai começar por mim, falando Pedro. um pouco da vida de Quem está falando? Desculpa. Arquimedes, Tales. Tales, tá certo. Tales. E Depois a depois, gente vai dizer... Senhor? Tales, depois quem? Depois a gente vai... Depois vai ser eu, professor. Lucas. Lucas, tá certo. E Pedro último, tá certo. Isso. Olha, Aí eu vou falar do livro Método. Lucas vai falar sobre a circunferência, a aproximação de π e a lei da alavanca. E Sim. Pedro vai falar da circunferência. Sim, eu já tenho um pouco dos seus planos, tá certo? Aqui, bom. Então, pode começar agora, basicamente, a Tales 10 minutos, tá certo? Ok. Tá dando para ver direitinho? Tá. Pronto. Eu vou começar falando um pouco da biografia de Arquimedes. Ele nasceu em
287 a.C. e morreu aproximadamente em 212. Essa data é um pouco improvável, mas é mais aceita porque eles falam que de outras datas e essa, pelo que eu vi no livro, foi a mais aceita. Ele faleceu mais ou menos aos 75 anos. Ele tem uma facilidade enorme de resolver os problemas complexos. Nasceu em Siracusa, mas passou a maioria do seu tempo em Alexandria. E nessa época, ele teve muitas obras perdidas na biblioteca. Que essa biblioteca vivia até um amigo dele. Eratóstenes, eu acho. Eratóstenes. E muitas obras dele famosas foram perdidas. E muitas foram queimadas. No livro Método, ele tem muitos lemas que servem para provar os enunciados que Arquimedes fala. O primeiro que eles acham muito importante, esses 5 aqui são os mais importantes, que é o centro da gravidade de qualquer linha reta, é o ponto de bisseção da linha reta. O centro de gravidade de qualquer triângulo é o ponto no qual se corta a linha reta traçada a partir dos pontos angulares até o ponto médio dos lados opostos. O centro de gravidade de um círculo é o ponto que também é o centro do círculo. O centro de gravidade de qualquer cilindro é o ponto de bissecção do seu eixo. Muitos desses lemas os meninos vão usar para apresentar. Acho que Pedro vai usar muito esses lemas para provar os enunciados, para enunciar os teoremas. Essa carta aqui foi uma carta que Arquimedes deixou para Eratóstenes no prefácio do livro, que ele fala assim, ele cita assim: enviei-lhe em outra ocasião alguns teoremas descobertos por mim, meramente os enunciados, deixando-lhe a tarefa de descobrir as demonstrações então omitidas. Ele enunciava os enunciados e deixava para os futuros matemáticos provar. E vivendo em delicado estudioso, julguei conveniente escolher-lhe para explicar a peculiaridade de um certo método pelo qual é possível investigar alguns problemas de matemática por meio mecânico. Nesse livro dos métodos, ele fala de um método mecânico que ele tinha uma ideia de enunciar através desse método, só que ele demonstrava, era meio que uma demonstração, mas só que não era nada certa, comparado à matemática de hoje, porque tem que ter, além das teorias, tem que ter uma demonstração, né? Que ele falava muito nas teorias. Aí ele fala que é conduzido, aí ele fala: sua investigação pelo referido método não conduz às provas aceitáveis. Certamente é mais fácil fazer a demonstração quando temos previamente adquirido pelo método alguns conhecimentos das questões do que sem esse conhecimento. Estou convencido de que ele será valioso para a matemática, pois preciso que outros investigadores, na atualidade ou no futuro, descobrirão pelo método aqui descrito outras proposições que não me ocorreram. Aí, vamos descrever a seguir apenas 2 primeiros problemas tratados por Arquimedes com recursos mecânicos, pois eles são suficientes para bem ilustrar a essência desse método. Aí vou anunciar um dos 2 teoremas, que é o teorema que o método mecânico, que é o segmento, qualquer segmento de parábola é 4 vezes o terço de um triângulo com a mesma base e igual altura. Aí aqui tem a demonstração da área da parábola através do método. Só que Arquimedes, ele usa a preposição do livro de cônica de Euclides, que ele usa uma ou mais preposição, só que eu só achei uma, que é a do ponto médio, que fala assim: eu estou usando de acordo com o desenho que eu ilustrei, a preposição. Se um ponto B, traçando a reta CD, BC, BD, que é o seu próprio eixo, interceptando o segmento AC em um ponto D, que é o ponto médio, tendo o segmento AC paralela à tangente, a parábola da tangente B. Aí ele fala que, na proposição, que esse ponto da parábola
serve para qualquer lugar dela. Eu coloquei aqui, mas ela pode servir para qualquer lugar aqui. Ó. Na questão, no método que ele fala do ponto C. Ela vai estar tangente ao ponto C. Que ela fala assim, dando uma palavra ABC, aqui ABC, com eixo I, C já deu um ponto médio do segmento AC, e B a intersecção da parábola com a reta paralela, passando pelo ponto D. O que se pretende estabelecer é que a área do segmento de parábola ABC é quarto terço da área do triângulo ABC. Ele fala que essa área aqui é quarto terço, essa área aqui desse triângulo. Aí ele fala, para isso, traçaremos uma reta CF. Ele vai traçar essa reta aqui, CF, tangente à parábola em C. Como eu falei, ela pode estar em qualquer lugar aqui da parábola. Ele escolheu estar tangente a C por um ponto arbitrário L da parábola e também por A. Traçaremos, respectivamente, o segmento IK. Esse segmento aqui, IK. Tá dando para ver a minha seta, professor? Ok. Tá dando para ver essa seta aqui? Dá. Esse ponto de K e o ponto AF. E o segmento AF. Paralelo ao eixo. Traçamento também. Por C e A, o segmento CE. Ele traça esse segmento CE. Que contra AF. AF. Caiu. Agora. AF, voltou. Voltou. Ele traçará esse segmento AF em G. Aí vai ter um ponto médio aqui entre F e A. De que tal que CG é igual a GH. GE. CG é igual a CGE. CG é igual a G. Pronto, CG é igual a GE. Que eu acho que tem outra preposição que fala sobre proporcionalidade de Euclides. Não deu para aprofundar muito, mas eu creio que acho. Cadê a avalanca aqui? Tá aqui mais lá embaixo, professor. Não, está aqui no diagrama, sei. Tá aqui integrado, é. Aí ele fala que QI é igual a QL, que é igual a AC sobre AQ. Aí ele faz uma razão, né? E diz que QI sobre KL é igual a GE sobre CJ. CE é igual a sobre CJ. Aí ele fala, essa proporção, que em forma moderna pode escrever pelo que o senhor está falando agora, sobre a alavanca. Que Lucas vai falar um pouco dela depois. Aí ele fala que obtido pelo próprio Arquimedes, ele viu o equilíbrio. Aí, variando o ponto L ao longo do arco da parábola ALBC, obtemos o triângulo AFC, que é esse triângulo aqui, como a união de todos os segmentos do tipo QI, e o segmento da parábola como a união de todos os segmentos de tipo QL. Agora vem a parte heurística do método, considerando o triângulo AFC o segmento da parábola ABC, com reunião dos infinitos segmentos, KI e KL. Respectivamente, presume-se que o segmento da parábola com seu centroide em H. Olha, não adianta muito só ler. Você pode terminar muito em breve? Posso. Aí ele demonstra isso, falando que AFC é igual a KA, ABC, que é o resultado desejado. E Arquimedes faz uma observação dizendo que essa conclusão, pelo método, não pode ser verdadeira, porque tem que ser provada geometricamente ainda. É o que ele fala. Então, próximo. Lucas. Sou eu, professor. Boa noite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Não. Okay. Pega somente aquela janela que tem só
arquivo. Apareceu o slide agora? Sim, agora. Pronto. A minha parte eu fiquei responsável por explorar um pouquinho sobre a medida do círculo em número π e sobre a alavanca. Nas minhas pesquisas, eu percebi que vários matemáticos da antiguidade utilizaram diferentes métodos para a aproximação de π. Pesquisadores encontraram registros desses métodos datados do século XV a.C. Eu também encontrei, mas não sei se é certo, um arquivo que dizia que um desses relatos, um desses métodos de aproximação era apresentado inclusive até na Bíblia. Só que a aproximação lá não era muito boa, porque acabaram atribuindo π igual a 3. E a gente sabe muito bem que não é. O método de aproximação mais conhecido foi desenvolvido por Arquimedes em sua obra A Medida do Círculo, que contém apenas 3 proposições. Uma dessas proposições ele demonstra que a área de circunferência de raio R é igual à área de um triângulo retângulo, cuja base é igual ao perímetro C da circunferência e a altura vai ser igual ao raio da circunferência. E a gente chega naquela fórmula que a área é igual ao raio vezes o perímetro dividido por 2. E aqui está a figura para representar isso. A gente tem o raio da circunferência, o comprimento dela, que é representado por C. Se a gente fizer esse triângulo retângulo aqui, a gente vai ver que os dois terão a mesma área. Desse resultado aqui obtido anteriormente, a gente também obtém a razão da circunferência pelo quadrado de seu raio. Isso vai ser igual à razão do perímetro pelo seu diâmetro. Essa relação aqui é o que a gente chama hoje de π. Também vale ressaltar que se a gente unir essa relação obtida anteriormente com as relações obtidas por Euler, de que π é igual ao perímetro dividido por 2 vezes o raio, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, que ela vai expressar o comprimento da circunferência, o comprimento vai ser igual a 2π vezes o raio, e a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. O método desenvolvido pelos matemáticos da antiguidade, ele consistia no seguinte: na utilização de 2 polígonos regulares, um inscrito e outro circunscrito. Ou seja, um vai estar dentro de uma circunferência e o outro vai estar fora. E eles utilizavam isso para fazer uma aproximação do valor de π. Diferente dos egípcios, aqui eu vou fazer uma pausa. Os egípcios, eles começaram com quadriláteros. Primeiro com um quadrado, depois eles foram dobrando. Foi para o octógono e assim por diante. Arquimedes não, ele utilizou primeiro um triângulo equilátero. Em seguida, ele dividiu cada um dos 3 arcos da circunferência em 2 partes iguais, formando assim um hexágono regular. Ele continuou com esse processo sucessivamente até formar os polígonos de 12, 24, 48, por fim, de 96 lados. Aqui ele percebeu o seguinte: quanto mais ele aumentasse, ou seja, quanto mais ele fosse dobrando a quantidade de lados dos polígonos, ele não ia se aproximar de fato do valor da circunferência. Ele não ia conseguir encontrar o perímetro da circunferência. Logo, ele chegou à conclusão que o perímetro da circunferência é maior que 3 vezes 10, 71 avos d. Ou seja, será maior do que 3,14, 0,84507 d, onde d é o diâmetro da mesma. Aqui eu fiz em GeoGebra as figuras inscritas, utilizando primeiro um triângulo equilátero, um hexágono, o polígono de 12, de 24, 48 e por fim de 96 lados. Aqui de 96 lados quase não dá para ver, mas ele, assim, visualmente ele se aproxima um pouquinho do tamanho da circunferência. Só que se a gente aproximar, a gente vai ver que vai ficar faltando um pedacinho. Ele nunca vai chegar ao tamanho de verdade. De maneira análoga para os polígonos regulares circunscritos, ele começou novamente por um triângulo equilátero, foi dobrando a quantidade de lados sucessivamente, até chegar aos 96 lados novamente. E com isso ele chegou à conclusão de que a circunferência, o perímetro de circunferência vai ser menor do que 3 vezes 1/7
vezes D, onde D, novamente, é o diâmetro da circunferência. E aí ele viu que o diâmetro, ou ele viu que o perímetro vai ser menor que 3,1428. Quem é que está com o áudio aberto aí? Esse aqui que tá mais? Obrigado. Retomando. Isso resultou que ele obteve essa expressão aqui, sendo que C vai ser o comprimento da circunferência. Ele fez essa aproximação aqui. E aí, lembrando que π é igual à medida ao comprimento da circunferência, a razão entre a circunferência, o perímetro e o diâmetro, ele chegou a essa expressão aqui, que é equivalente a essa de K. Ou seja, ele conseguiu uma aproximação muito precisa para aquele tempo. E aqui está novamente as figuras agora circunscritas que eu consegui fazer no GeoGebra. Novamente aqui a figura de 96 lados. Ela se aproxima bastante ao perímetro da circunferência, mas ela nunca vai chegar. Isso lembra um pouquinho a questão das integrais, né? As somas superiores e inferiores de uma curva, por exemplo. Inclusive, esse estudo de Arquimedes foi importante para o desenvolvimento do cálculo que Newton fez posteriormente. Posteriormente, algo em torno de 2000 anos depois. Quanto à lei da alavanca, em sua obra sobre o equilíbrio dos planos, Arquimedes demonstrou conceitos básicos sobre o conceito de centro de gravidade e relação de proporcionalidade quanto às distâncias entre eles. Ele definiu a lei da alavanca da seguinte maneira: se temos um peso PA e uma distância DA do fulcro, a gente tem aqui, vou chamar aqui o fulcro como ponto de apoio, um outro peso PB vai equilibrar esse PA, aqui, perdão, esqueci de trocar, vai equilibrar esse peso PA somente se essa relação aqui for satisfeita. Se o peso de A dividido pelo peso de B for igual à distância, a essa distância B aqui, que é a distância de centro de massa do peso B ao fulcro, dividido pela distância dA, que é a distância do centro de massa, do centro de gravidade do PA até o F, que é o fulcro, o ponto de apoio. Nas proposições 6 e 7 dessa obra aqui anteriormente que eu citei, sobre o equilíbrio dos planos, Arquimedes demonstra que a lei da alavanca está correta tanto para as grandezas comensuráveis, que é a proposição 6, quanto para as grandezas incomensuráveis, que é a proposição 7. Aqui no slide eu trouxe a demonstração, acredito um tanto rápida, da proposição 6. A proposição 7 eu acho que dá tempo de mostrar ela posteriormente. O que foi que ele fez? Ele começou tomando N como uma medida comum. Calma, peraí. Ele quer colocar essa figura aqui com o centro de gravidade no ponto A, aqui em cima do F. E ele quer colocar essa figura com o centro de massa no ponto B, aqui em cima do H. E ele quer que ambas, em cima do D, perdão. E ele quer que ambas se equilibrem no ponto C. Para isso, foi o que ele fez. Ele tomou N como uma medida comum entre os segmentos DC e CE. E em seguida, ele fez o seguinte. Ele tomou um DH, ele colocou um outro ponto aqui entre D e C, chamou de H, e um outro ponto aqui do outro lado chamou de K. E ele disse que a medida de DH vai ser igual à medida de DK e vai ser igual à medida de CE. E ele colocou um outro ponto aqui do outro lado, que ele chamou de L, e disse que o L, vai ser igual à distância de C para D. Desta forma,
Esse segmento LH ele está dividido no meio pelo ponto E. E esse segmento HK ele está dividido no ponto D, exatamente aqui no meio. N agora caberá em LH e HK um número de par de vezes. Tomando essa outra grandeza aqui, O, tal que ela esteja contida em A tantas vezes quanto N cabe em LH, e a gente vai tomar de maneira análoga aqui. O O vai caber tantas vezes no B quanto o N cabe nesse outro segmento, HK. E a gente vai ter agora que essa grandeza O ela vai ser uma medida comum dos dois. Tanto desse chamado de corpo, tanto desse corpo A aqui quanto desse corpo B. Agora a gente vai dividir essa distância aqui, LH, em N partes iguais. Tanto a LH quanto a HK. E vai dividir A e B em partes iguais a O. Portanto, as partes de A serão iguais em número às partes de LH. E as partes de B serão iguais em número às partes de HK. Em seguida, colocamos uma das partes de A no ponto médio de cada uma das N partes de LH e uma das partes de B no ponto médio das N partes de HK. Quando a gente fizer isso, a gente ficaria dividido aqui em N partes aqui, e em cada uma dessas N partes teria exatamente no meio um ponto de A, uma parte de A e uma parte de B. Com isso, a gente vai ver que, olhando só aqui para essa parte LH, ela vai se equilibrar aqui no ponto E, que vai ser o centro de gravidade dessa parte aqui, desse segmento, e, coincidentemente, também o ponto médio, de maneira análoga para essa parte de cá. A gente vai ver que ela vai se equilibrar aqui no ponto D, as partes se equilibrarão aqui no ponto D, e esse ponto D é o ponto médio de HK. Ele está terminando? Sim, esse é o último slide. Já Por passou. fim, logo podemos supor que o próprio, se a gente colocar o ponto A, ou seja, como ele vai estar equilibrado aqui no E, eu posso colocar o A aqui no ponto E, ele completo agora dessa vez, e eu posso colocar o B completo aqui no ponto B. E a gente vai ver que eles se equilibrarão aqui no ponto C. Só que eu disse lá no começo que o LE é igual ao CD. O EC é igual ao segmento DK. E a gente tem que o LH é igual ao HK. Portanto, o ponto médio, então C vai ser o ponto médio aqui do segmento LK. Portanto, se a gente colocar esses blocos aqui dessa maneira, a gente vai ver que eles vão se equilibrar no ponto C. Por conta do tempo, não vai dar para mostrar a outra prova. Então, eu vou passar a minha palavra agora para Pedro. Pedro agora. Boa noite. Desculpe pelo atraso. Primeiro, gente. Estão vendo minha tela? Alguém pode informar? Não. Só mostra a janela, uma janela. Não mostra tudo, tela. Agora? Não. Agora. Sei. Certinho? Pronto. Como o Lucas falou do círculo e de π, deu para ver que Arquimedes tinha grande interesse nas propriedades geométricas tanto do círculo quanto da esfera. No caso, eu vou falar agora sobre a esfera. Certinho, deixa eu voltar aqui. Então, ele teve em seu trabalho sobre a esfera e o cilindro 3 proposições que foram fundamentais para
a dedução das fórmulas modernas de superfície da esfera, volume da esfera, um monte. Eu vou mostrar aqui. As proposições foram, primeira, memorizem porque vai ser importante. Proposição 33. A superfície de qualquer esfera é 4 vezes seu círculo máximo. E proposição 34. Qualquer esfera é 4 vezes o cone que tem sua base igual ao círculo máximo da esfera e sua altura igual ao raio da esfera. Certinho? Tem um colorinho. Então, primeiro, a área da esfera. A gente considera seja a área de uma esfera, o diâmetro igual a 2 vezes o raio, e A vai ser a área do círculo máximo, certo? O círculo máximo que vai estar na esfera. A proposição 33, no caso, a proposição que diz... Cadê 33? A superfície de qualquer esfera é 4 vezes a área do círculo máximo. Ou seja, AE, que é a superfície da esfera, é 4 vezes A, que é a área do círculo máximo, que no caso é πr ao quadrado. Parece que a notação não ficou aqui. Com isso, já dá para descobrir a área do Tony, junto com o teorema 34. Seja o volume de uma esfera de raio R e o volume do cone. O volume de um cone tem sua base igual ao círculo máximo da esfera e sua altura igual ao raio da esfera. Esse teorema, ou seja, 34, pode ser expresso absolutamente. O volume de uma esfera de R é igual a 4 vezes o volume que tem sua base igual ao círculo máximo. No caso, AE, que por sua vez é 4 vezes πr ao quadrado. Então, desde Demócritos já era conhecida a área do cone, que é a terça parte de um cilindro, que tem a mesma base e a mesma altura. Sabendo a área do cilindro, foi fácil a dedução do cone. Então, todo cone é uma terça parte do cilindro e tem a mesma base, TL e altura. Desde Demócrito, isso é certo. Aí, ilustrando esse teorema, seja volume do cilindro e volume do cone. Volume do cilindro, V, C e L, e volume do cone, V, cone. Ou seja, vai precisar de um cone com a mesma altura e base igual a do cilindro. Aí podemos expressar esse teorema, V, cone, igual a 1/3 de volume do cilindro. Pegando as equações conhecidas que temos que V, 3 do 0 a qual, assim, V, volume do cilindro, volume da esfera igual a 4 vezes volume do cone, 4/3 igual a 4/3 do volume do cilindro, todos por o círculo máximo, o raio do círculo máximo como base. Aí com essa equaçãozinha aqui, a gente vai considerar a altura igual ao raio, tendo bases iguais ao círculo máximo da esfera, que eu já tinha falado. Tem uns desenhozinhos. O volume de qualquer esfera cone tem como base um círculo de raio R e uma altura H. É igual a 1/3 do volume do cilindro, que tem a mesma base que ele e altura. Essas relações já são isso aqui. Só que agora, mostrando com as figuras. Aí pega o círculo máximo, a área do círculo máximo, 2R aqui, as figuras. E para continuar deduzindo, vamos pegar um cilindro que tem a base igual ao círculo máximo da esfera.
O volume do cilindro que se transfere o volume do cilindro se transfere uma esfera de raio R e volume V. O volume do cilindro vai ser, o volume da esfera será 2/3 desse volume do cilindro que está o cinto escrevendo. E esse cilindro tem como base o círculo máximo da esfera. Certinho? Usando o Colorado que estava na primeira página, que era de que todo cilindro cuja base é o círculo máximo de uma esfera e cuja altura é a base do diâmetro é 3/2 da esfera. E sua superfície, juntamente por sua base, vale 3/2 da superfície da esfera. Aí B, o cilindro que se escreve, lembrando, o cilindro tem base igual à área máxima da esfera, utilizando as expressões anteriores, chegamos que é igual a 3/2 do volume da esfera. Aí para o volume do cilindro que se escreve a esfera é igual à sua base vezes a sua altura, 2R, da equação. Aí as equações que já citamos, a gente já tinha citado que a área do círculo máximo, a área do círculo máximo da esfera é πr ao quadrado vezes 2R, que vai ser H. Chegamos à conclusão que o volume do cilindro que se transcreve é 3/2 do volume, ou seja, πr ao quadrado vezes 2 vezes o raio. Essa equação indica a maneira moderna de representar o volume da esfera de raio R. Aqui já é o volume da esfera de raio R. O volume da esfera de raio R é igual a 2/3 do volume do cilindro que se transcreve, substituindo o π raio ao quadrado, que é a área do círculo máximo, vezes 2R, igual a 4/3 πr a terceira. Antes de encerrar, quero mostrar algumas coisinhas. Gente, também existe esse método que eu expliquei agora, foi com as proposições de Arquimedes deduzir a fórmula moderna, mas também usou alguns outros filósofos, como Euclides, que veio antes e já tinha informado. Arquimedes também provou, pelo método dele, o volume da esfera. Tem tanto aqui nesse PDF de Ávila que o professor disponibilizou, quanto nesse vídeo aqui, só que ele é muito longo. Eu tinha também outro vídeo, que no caso era esse, mais curtinho, mas é só animação, não explica nada não, é só cavalheiro, não explica nada. Então, se alguém puder ver outro vídeo de 10 minutos, que mais tarde eu vou postar no Zurip. Então, com tudo isso, concluímos que os resultados modernos mais importantes ligados ao círculo e à esfera são devidos a Arquimedes saber aproximações excelentes para o limite superior e para o limite inferior da razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, ou seja, para o valor de π, que foi o que Lucas, antes de mim, explicou. O comprimento de um círculo de raio R, que é dado por 2π raio, foi também Lucas explicou. E por último, os 3 últimos foi eu que expliquei agora. A área de um círculo de raio é dada por πr ao quadrado. A área da superfície, A é da superfície de uma esfera, A é da superfície da esfera,
4πr ao quadrado, e por último, o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. E com isso eu encerro a apresentação. Obrigado por tudo. Tudo bem. Olha, desculpa, não gostei muito, não indicou nada de como Arquimedes fez a coisa. Alguém estava me ouvindo? Eu caí no meio. Sim, mas Alô? olha, Arquimedes deu certos argumentos para chegar lá. Você está só dizendo basicamente resultados da forma algébrica, sim, mas não nada mesmo. Peter, Alô? professor? Sim, está me escutando? Alguém pode me ouvir? Eu tô ouvindo, não. Tá falando Alguém agora. pode responder, por favor? Tempo acabou, basicamente, sim? Está escutando? É ele que tá com problema, professor. Vou falar com ele aqui agora, peraí. Ninguém está me escutando? Alô? Eu estou escutando o senhor, professor. Sim, tudo bem. Olha, tempo basicamente acabou. Pode colocar essas coisas, mas isso não foi, realmente foi bem longe do que eu estava esperando. Boa noite, professor. Porque Arquimedes deu certas explicações, como ele justificou, tentou várias coisas interessantes mesmo. Não é apenas esse tipo de fórmulas algébricas e maneira que faz isso. É uma época bem depois, sabe? Até a ideia do pi não foi mesmo naquela época exatamente assim, mas tudo bem. Mas faltou mesmo a parte genial de Arquimedes, que não é tão difícil apresentar. Certo? Por exemplo, qual é a relação? Opa. Professor? Sim, diga. Professor? Sim. Está me escutando? Ele que tá com problema, professor. Meu Deus, eu não mudo. O som. Não sei o que é. O som. Talvez a guia dele do Chrome esteja muda. Eu estou vendo o que estou falando. Deixa eu ver. Muda. Como muda? Alô, professor? Alô? Sou Pedro. Está me escutando? Agora eu tô, que eu coloquei com o celular. Eu não sei se eu caí no meio da apresentação, que não consegui escutar ninguém no final, em nenhum momento. Sim, tudo bem. Estava dizendo que o que você fez, basicamente, foi bocado de tipo fórmulas algébricas, meio trivial, mexendo, não deu nenhuma ideia sobre como Arquimedes chegou aos resultados, sabe? Que isso era objetivo, porque tem ideias elementares, convincentes, sabe, intuitivas, que podem explicar como, por exemplo, qual é a relação entre, por exemplo, a área de uma esfera e volume. Tem um certo argumento bem simples que ele fez, né? Você não apresentou nada disso, e tem várias outras partes também, onde tem argumentos simples, basicamente de Arquimedes, até a parte no final, que você mostra aquela coisa que eu tinha enviado. Se você tivesse apresentado alguma coisa lá, era melhor, bem melhor, certo? Porque Arquimedes teve ideias, não foi simplesmente manipulando algumas fórmulas simples, certo? Então, faltou esse parte mesmo. Tudo bem, estou um pouco, desculpa, chateado, mas é assim, eu sei que está difícil para você, sei? Eu não vou ser tão duro mesmo, mas não foi bem longe de o que era possível, sei? Então, eu não sei, talvez é melhor para mim, se alguém quer perguntar, tem vários erros, várias coisas assim, mas eu não vou tentar listar várias coisas, sabe? Talvez é melhor, pense um pouco, a gente tem só 7 minutos, basicamente, está terminando o tempo. Talvez o próximo grupo, Egito, China, isso vai ser bem difícil na terça-feira, pode ir quase até 10 horas da noite, né? Mas pessoas estão aqui nesses grupos, Egito, por exemplo, como é?
Ou se alguém quer perguntar outra coisa. Está me escutando mesmo? Sim, professor, estamos aqui. Eu estou escutando, tem que ver os colegas aí. Tá certo, porque às vezes... A gente também está ouvindo. Tá certo. Então, olha... E também está ouvindo, professor. Alguém que Sobre ainda não tudo. apresentou, tem perguntas, comentários, algumas coisas. Lembra que estou tentando, talvez um pouco ambicioso mesmo, não pense tanto em termos modernos. Até o vídeo que indiquei para todos assistir, é bom assistir logo, sabe? É só 7 minutos. Este professor colocou um bocado de vídeos curtos sobre várias partes da história da matemática, sim? Então, tem que basicamente tenta evitar, não pense tanto em termos modernos, é mesmo viciante álgebra. Professor, boa noite. Veja só, no meu tema, veja só, a minha parte da minha fala era só apenas sobre o problema de Apolônio, entende? Sim. Então, veja, eu falei do problema, beleza? E, tipo, no decorrer da história, surgiram outras soluções e outras formas e meios de se resolver o problema de Apolônio. Sim, entendeu? Concordo, Aí mas a orientação pensei, entendeu? Eu tinha que explicar isso, mas, tipo, para uma abrangência maior da turma, para ganho intelectual, informacional da turma, eu pensei em pontuar no meu trabalho essas outras soluções, entendeu? Sim, mas a orientação dada era... Eu tentei fazer o que o senhor disse, Sim. mas pontuando essas outras coisas, porque, tipo, até no livro mesmo ele vai pontuando. Ele fala também dos japoneses, de como eles chegaram à solução, como eles ilustravam aquilo e tal. Entendeu? Me desculpe, professor, desse ponto. Não, mas eu tentei só dar uma visão informacional, entendeu? Sim, entendo mesmo, sua palestra não foi bom nesse aspecto, só que foi totalmente contrário das minhas orientações para basicamente focar no parte da história desta época, sim? Tipo, não indo muito além de Apolônio. Até é possível ir um pouco além. Teve outros grandes geómetros papas, que estamos basicamente passando papas em silêncio, sim? Mas Apolônio realmente fez tanta coisa, era possível estar focalizando nas coisas que ele fez, porque é realmente impressionante. Desculpa, também vou ter que avaliar, mas eu não quero outras pessoas fazendo isso, sim? Porque nesta época, neste parte aqui, estamos em coisas bem antigas. Na segunda parte de suas palestras, a gente talvez vai chegar a Descartes, mas a questão talvez chegue um pouco antes. Naquela época, certamente Fermat, Viette, aquelas caras estudando isso, estudando Apolônio, tem uma grande renascimento da matemática. Arquimedes foi difícil demais, demorou para pessoas entender, mas Apolônio e outra parte, de teoria de números, Diofantus, também estimulou muito matemática mesmo. Mas isso é para depois. Estamos aqui, meu plano é basicamente chegar na parte islâmica, que de fato pode gastar muito tempo nisso. Infelizmente, não temos tanto tempo, mas muita coisa aconteceu, não foi simplesmente preservando coisas dos gregos e passando para os europeus, não foi assim. Teve grandes matemáticos árabes ou iranianos, aquela época foi basicamente, de fato, dividiu em dois grandes impérios depois de algum tempo. Mas isso fica para um pouco depois. Olha, tempo aqui está esgotando, entendo isso, estou dando essas críticas, eu sei como é difícil mesmo apresentar 10 minutos, é muito pouco, sabe? Vocês têm que praticar mais. Algumas pessoas aqui não praticaram o suficiente, extrapolou demais, sim? Você tem que ser seletiva, tempo é valioso, 10 minutos vai num instante. Sim? Tudo bem, então acho que vou encerrar aqui.
Se pessoas ainda, próximos grupos querendo apresentações, eu atendo no Zulip, eu tento atender mais ou menos prontamente. Ontem, a noite estava bem à noite, tive alguns problemas técnicos também, mas em geral, atendo em 1, 2 horas, depende. Se estou olhando, eu tento atender o que posso, mas preparar coisas, enviar para mim bem antes, para me dar alguma opinião, sabe? Até coloquei algumas orientações sobre isso no grupo de Arquimedes, grupo de Apolônios, e eu acho que não foram, as orientações basicamente não foram bem seguidas, mas eu sei, é difícil, tempo curto, nem sempre pessoas deram informações muito certas para mim, foi surpresa total esta apresentação de método de problema de Apolônios. Eu não estava esperando isso, até tinha dito várias vezes, não é para fazer coisas assim, mas tudo bem. Olha, vamos terminar, desculpa, o tempo realmente acabou, vocês vão ter outras aulas, eu acho que vários de vocês, então eu vou ter também. Então, boa noite para todo mundo, não fique tão chateado, estou sendo crítico mesmo, eu sei. A próxima vez, olha, prepare-se para coisa, eu acho que vai ter que ser 10 minutos cada um, não vai ter muito tempo para problemas, Tá certo? Então, até mais. Em 5 minutos. Até mais, professor. Boa noite, muito obrigado. Estou por aqui.